Tomar muito cuidado. E para a gente tirar todas as dúvidas sobre o assunto, que é importantíssimo, as pessoas infelizmente negligenciam isso, nós estamos recebendo aqui no estúdio a gastroenterologista Suzete Notaralberto. Seja bem-vinda, Suzete. Uma ótima tarde para você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a gente já começa falando desses casos mais comuns que a gente enfrenta no nosso dia a dia. Quais as principais, né? Quais são os casos que mais afetam as pessoas, assim como a gente mostrou essa personagem na nossa reportagem? Então, boa tarde a todos. Boa tarde. A história da Fátima é muito comum, né? Doença do refluxo, que atinge uma grande parcela da população e às vezes as pessoas nem sentem, nem têm não sabem que estão sentindo refluxo. Como no caso dela, o refluxo apareceu com sintomas não tanto gastrointestinais, eles apareceram com sintomas altos, né, de rouquidão, problemas, tanto que ela procurou primeiro o otorrino para avaliar. Então, o refluxo ele pode ter alterações em várias coisas, tanto sintomas altos como de estômago. Os principais sintomas são aqueles, por exemplo, que a pessoa, depois que come, sente azia, que os médicos chamam de pirose, e na população é aquela azia, parece que você aquela comeu, sensação de aquela queimação. sensação, isso, queimação que sobe, desce, aquela sensação de estufamento, empachamento, e à noite também, principalmente, a pessoa pode ter tanto essas sensações que eu falei, quanto tosse, rouquidão, engasgos. No paciente idoso é muito comum ele engasgar à noite pelo refluxo. Né? Isso é sempre após ingerir algum tipo de alimento ou não? Principalmente depois das refeições, porque o refluxo, o que acontece? Na passagem do esôfago para o estômago, essa passagem fica aberta. Algumas pessoas, quem tem doença do refluxo, tem esse local fica aberto. Pode mostrar aqui? Pode, claro. Então, nessa transição aqui, existe uma válvula. E, normalmente, quem tem o refluxo, essa válvula ela não fecha. Existem 10 coisas que influenciam nesse fechamento. Então, o que acontece? Quanto mais sentado você estiver, quanto mais em pé você estiver, menos refluxo vai ter. Então, o refluxo à noite, ele piora, porque quando a gente deita. Daí entram as medidas, a gente trata tanto com medicamentos, quanto com algumas medidas que evitam o refluxo. E quais alimentos podem piorar o quadro de refluxo? Então, aqueles alimentos clássicos, né? Gordura, fritura, carboidrato em excesso. Eu costumo falar para os pacientes assim, tudo que vai açúcar e farinha branca e gordura, você tem que evitar. Então, se a gente pensar em farinha branca, é pão, bolo, massas em geral, então... O fato de se alimentar muito rápido, que hoje na correria do dia a dia, muitas vezes você não tem tempo de sentar, fazer aquela refeição demorada. Tem gente que come até no carro, indo ao trabalho. Isso interfere? Muito, muito. Na verdade, para você fazer uma digestão adequada, você não precisa de muito tempo. 20 minutos você consegue sentar e comer de uma forma tranquila. Só que a gente, né, na correria... Então, assim... A digestão, ela começa quando você pensa no alimento. Você pensa, você olha, você já começa a salivar e aí já começa o processo de digestão. Então, quando você se alimenta, você tem que ajudar nesse processo. Sim. Se você interfere em qualquer etapa, vai piorar, vai causar o refluxo. Então, o ideal, comer de 3 em 3 horas, pouca quantidade. Então, sentado, não deitado e nem relaxado, mas sentado. Também não. Em pé também não. Tem muita gente que eu já vi aqui nos corredores, comendo em pé. Pois é a correria, né? Ainda mais na nossa área. É verdade. E quando você come em pé, você já está com aquela intenção de sair dali rápido. De acabar rápido. Então, comer sentado, pausadamente, mastigando, engolindo devagar, de 3 em 3 horas. Então, as principais refeições têm que ser respeitadas, né? Café da manhã, almoço e jantar. E o almoço, por exemplo, é importante que você se alimente com a refeição tradicional brasileira. Sim, arroz, feijão, porque tem muita gente... Não é um sanduíche, aqui, né? Aqui na Record TV Litoral, tem vem gente dedurando aqui, o povo. Vai denúncia, o povo. Momento de denúncia aqui. Sueli Omura, nossa gerente de jornalismo, que bom que você está aqui hoje, Sueli. doutora. Ela que te atendeu aqui. Ai.
ela tem que tirar muitas dúvidas contigo, porque eu puxo a orelha dela sempre quando eu venho pra cá. Ela come muito mal, ela fica na correria, tem uma reunião, tem que atender tal pessoa, e aí ela come bolachinha, lanchinho, isso faz um mal tremendo pra saúde, que a longo prazo pode trazer sérias consequências. Pode falar pra ela, por gentileza. Olha, cuidado com a Não chapa. pode, Celi, não pode. Vamos lá, conta pra ela o que acontece se ela continuar fazendo isso. Então, você falou da comida, né? Arroz, feijão. A nossa comida, ela é rica, porque ela tem carboidrato, proteína e fibras em quantidade adequada, que é o arroz, o feijão, o bife e a salada. A batata frita é o excesso, porque é a nossa comida tradicional, né? Mas o sanduíche não está tão errado. Se você come no horário normal, no horário adequado, né? Por exemplo, comer um sanduíche no almoço. E desde que ele tenha as quantidades de carboidrato, proteína, e não seja um pão, aquele pão branco. Bacon com queijo, exatamente. Né? Tem que ser um sanduíche saudável. Começa desde o pão, não pode ser aquele pão branco, né? Um pão integral, um pão com fibras, com grãos. Aí dentro você vai colocar a proteína, então presunto light, peito de peru, essas proteínas light. O ideal é que não seja embutido, mas que tenha uma proteína boa, né? E as verduras, alface, tomate, tá? Então você monta um cardápio com tudo que precisa. E mantendo os horários, né? Café da manhã, almoço, jantar. Nos intervalos, comer alguma coisa, viu, Celi? Tem que comer nos intervalos. Deixar a bolachinha para o intervalo. Você tem uma reunião depois do programa. Ai, gente, o RH vai me chamar daqui a pouco. Depois que acabar o programa, tem que passar no departamento lá de recursos humanos. Mas, olha, doutora Suzete, é muito importante esses esclarecimentos, são questões que a gente tem que colocar em prática. Gera muita dúvida, né, Alexandre? Gera muita dúvida. A preservação da saúde e consequências sérias podem aparecer no futuro. Inclusive, meu pai sofre muito com isso, porque ele comia muito mal na adolescência, então ele sofre.